Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Sérgio e este é o Ministério Oração da Manhã. Vou estar fazendo com vocês todos os dias uma oração no período da manhã, lendo aí uma palavra, trazendo uma palavra da parte do Senhor para a sua vida, para que nós possamos começar o nosso dia na presença do Senhor e vivendo uma vida que Ele nos chamou para viver. Amém? Nós temos passado dias muito complicados, O próprio Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições e a gente sabe que esse mundo é um mundo de dores, é um mundo muito difícil e que nós precisamos estar revestidos com o Espírito Santo de Deus, e por meio da graça do Pai nós possamos estar recebendo as ferramentas da Palavra do Senhor para que nós possamos resistir ao dia mau, assim como a Bíblia fala. Nós somos seres que por natureza nós recebemos o Espírito, que nada mais é do que uma forma com a qual Deus colocou em nós aquela ferramenta que nos conecta com Ele. O nosso espírito se conecta com o Espírito Santo de Deus e por isso nós somos seres diferentes de todos os seres que habitam nesse planeta. Nós somos os únicos seres que podemos escolher entre o sim e o não. Fazer escolhas só cabe ao ser humano. E por este motivo nós precisamos fazer uma escolha sábia entre viver uma vida com Deus e uma vida afastada de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que prosperaram, eu digo prosperaram em todas as áreas de sua vida, foram bem-aventuradas, foram felizes e creio que elas foram salvas porque andaram com Deus, porque meditaram na sua palavra dia e noite, fizeram as suas escolhas com base naquilo que agradava a Deus. Eu vou ler para vocês uma palavra, uma pequena palavra, para nós meditarmos essa manhã acerca dela e ao final eu farei uma oração e nessa oração também quero fazer uma oração voltada para a cura. Se você é uma pessoa que está passando por algum problema de saúde, seja na área física, espiritual ou nas suas emoções, nós estaremos orando, intercedendo com o Senhor para que Deus possa, de forma milagrosa, remover aquilo que não procede da parte dele na sua vida. Amém? Então vamos ler a palavra, está no livro de Atos, capítulo 1, versículo 5. Então é assim, porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Amém? Olha só. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Pessoal, Atos 1 é aquele momento em que Jesus já tinha sido crucificado, os discípulos, agora apóstolos, estavam sem aquela liderança física presente, Jesus não estava presente até algum tempo depois. Mas aí a Bíblia nos fala aqui em Atos 1 que Jesus se apresentou a eles. Jesus fisicamente se apresentou a eles. E a Bíblia diz que ele ficou ali durante 40 dias, se apresentou aos discípulos debaixo de provas incontestáveis da sua presença. Não havia dúvidas, era Jesus que estava ali, Jesus conversou com eles, com aquele grupo. E Jesus esteve ali dizendo para que eles aguardassem em Jerusalém
até que do alto fosse revestido com o Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo é aquilo que é a apresentação de Deus no formato do Espírito, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Então, na pessoa do Espírito Santo, ele se conecta com o nosso espírito. E vivemos um tempo que somos privilegiados, porque nós temos o Espírito Santo. Nós temos um canal direto com Deus. Nós temos Deus falando conosco por meio do Espírito Santo. É só o nosso ouvido espiritual estar aberto e a nossa boca. Não é? Nós precisamos nos conectar, nós precisamos ter relacionamento com o Espírito Santo. E aqui nesse momento, Jesus fala, não sair, para que eles não saíssem de Jerusalém, até que recebessem do Espírito Santo. Ou seja, até aquele momento não havia o Espírito Santo disponível para todos. O Espírito Santo já tinha se apresentado por muitas vezes desde a criação, né, falando com os profetas. Né, mas disponível a todos nós foi somente a partir daquele episódio ali em Atos 1, depois com Pentecostes, o Espírito Santo desce sobre toda a carne e se conecta com aqueles que abrem o coração, que abrem o entendimento para falar com Deus, com Espíritos, por meio do Espírito Santo. E olha só, que interessante, no versículo 6, os discípulos perguntam para Jesus assim, ó, Senhor, restaurarás tu neste tempo o teu reino? Irmãos, olha só, desde que lá no tempo dos juízes o povo de Israel pediu, clamou por um rei, lembra que Samuel foi o último juiz, o profeta Samuel foi o último juiz, e Samuel, vendo que o povo estava clamando por um rei, né, ele se entristeceu porque, né, todos poderiam governar sobre suas próprias vidas, segundo ali aquela nação de Israel, segundo o povo, aquela cultura, segundo os descendentes de Israel. Mas o povo queria agora um rei, queria um representante, queria alguém que por eles falasse. Eles não queriam governar sua própria vida mais, eles não queriam estar ali crescendo individualmente diante do Senhor, eles queriam um rei. Samuel se entristeceu, foi diante do Senhor, mas o Senhor disse para Samuel para que ele não se entristecesse, porque antes o povo estava rejeitando o próprio Deus como seu rei. Até que Deus autorizou Samuel a consagrar um rei sobre Israel. E aí vem a sequência, né? Samuel consagra Saul, Saul começa muito bem o ministério dele, depois cai. Depois o próprio Samuel consagra Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas que depois daquele pecado junto com Batseba, o profeta Natan disse que ele governaria debaixo de espada. Embora seja um homem segundo o coração de Deus, ele reinou sempre diante de muitos inimigos. Depois, filho de Davi, com Batseba, o segundo filho, Salomão, assume o reinado, e ali é o terceiro rei, e de uma forma interessante, Saul, Davi e Salomão reinam sobre Israel por 40 anos. Né? E ali segue aquele processo de reinado até que o filho de Salomão, Roboão, não sabendo governar, ele acaba deixando que a nação de Israel fosse dividida entre o reino do norte com 10 tribos, o reino do sul com 2 tribos, Judá e Benjamim, e a partir daí essa nação nunca mais seria a mesma. Entra ali o período dos profetas, e os profetas recebiam de Deus as orientações que eram passadas diante do povo e do rei, que muitas das vezes rejeitava a palavra de Deus, e entrava naquele ciclo, quando o povo estava diante do Senhor, aquela nação prosperava diante dos seus inimigos, espiritualmente estavam muito bem, mas daí a vaidade tocava no coração, e aí Deus levantava novos inimigos que lançavam Israel em momentos difíceis. O povo se arrependia, pedia a Deus orientação, esse povo se arrependia, Deus prosperava Israel, e aí o coração deles se enfraquecia diante do Senhor, a vaidade, o pecado vinha, e aquele povo então caía debaixo de um novo inimigo, e era aquele ciclo infinito, até que chega o tempo de Jesus, Jesus nasce,
tem um ministério de 33 anos e meio, deixa a nós o discipulado, a sua palavra e, sobretudo, o seu sacrifício de cruz, né? Mas lembrem-se que quando Jesus entrou em Jerusalém, montado em um jumento, em um burrinho, não é? O povo esperava ali um varão de guerra, esperava o Messias, um grande e forte cavalo branco, no qual, não é, aquele Messias com uma espada, empunhando uma grande espada, né? Como Davi foi um rei vencedor, um varão de guerra, que aquele Messias também seria dessa forma, né? Mas não. As armas da milícia de Cristo não eram carnais, mas espirituais em Deus, para a destruição das fortalezas, né? O povo esperava um varão de guerra, né? Esperava armas humanas, mas a arma que Deus estava mandando por meio do nosso Senhor e Salvador, o Messias, era a palavra. E depois, com Pentecostes, o Espírito Santo. E aqui, quando os discípulos falam com Jesus, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? Eles ainda estavam esperando o Messias de guerra. Eles ainda não tinham percebido, mesmo andando com Jesus todo aquele tempo, eles não tinham percebido que esse varão de guerra, na verdade, usava a palavra, a transformação da mente e do coração. Eles queriam um varão de guerra, vai restaurar o reino de Israel e seremos gloriosos como era no tempo de Davi novamente. Mas Jesus disse que o Espírito Santo, seria ele, o Espírito Santo, quando diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Virtude do Espírito Santo. E é por meio dessa virtude que eu oro nessa manhã, para que você possa abrir os seus olhos espirituais, o seu entendimento, o seu ouvido espiritual, os seus sentidos espirituais, para se conectar com o Espírito Santo e receber do céu as virtudes, a orientação, a direção para a sua vida. Nós sofremos muitas das vezes porque estamos afastados de Deus. E quando você desconecta uma planta da terra, ela morre. Ela não morre instantaneamente. Ela começa a murchar, perde água, perde vitalidade, as folhas caem e depois o caule cai, ela seca e morre. Então, é progressivamente. Então, se conecta com Deus. Você tem um espírito que se conecta ao Espírito Santo. Inclusive, você pode ser, sim, um endereço do Espírito Santo aqui na terra. Tá? Busque no Senhor. Medite na palavra dia e noite, né? Daí você será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. E tudo quanto fizer prosperará. Amém? Vamos orar e pedir a Deus para que transforme a sua vida, e vou estar fazendo uma oração de cura sobre a sua vida. Amém? Então feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, te louvo e te agradeço pela preciosa oportunidade de estar iniciando este ministério. Este é o primeiro vídeo e espero em nome de Jesus que eu tenha a capacidade e a determinação de dar continuidade a esse trabalho, de abençoar a vida das pessoas que poderão estar comigo aqui todas as manhãs, orando e aprendendo a Tua palavra. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu oro pela vida dessas pessoas que estão acompanhando comigo, ó Deus, e toda a humanidade, Pai, todas as pessoas da terra, mas sobretudo estes aqui que estão comigo, Senhor, em oração. Quero orar, ó Deus, pedindo que o Senhor venha transformar vidas, transformar corações, transformar mentes, abrir o entendimento dessas pessoas que estão comigo aqui, Pai, em nome de Jesus. Abrir os sentidos espirituais para que elas conversem com o Senhor, se conectem com o Senhor, em nome de Jesus. Quantas são as dores, as lutas, as dificuldades, quantas são as distrações. Nós vivemos no tempo das distrações. Quantas pessoas estão distanciadas do Senhor por conta das redes sociais. Quantas pessoas estão distanciadas do Senhor por conta das lutas e dificuldades. Quantas pessoas estão distanciadas do Senhor porque se removeram da fonte da terra e suas folhas começaram a murchar. Mas nessa manhã eu oro, Deus, em nome de Jesus, para que haja um processo de reconciliação, para que haja um processo de mudança, de transformação,
para que essas pessoas, ó Deus, possam a cada dia buscarem no Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza, em nome de Jesus. Oh, Pai, quero orar agora, ó Deus, por enfermidades. Em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor, diz que verdadeiramente o Senhor tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, tomou sobre si. E em nome de Jesus, Pai, eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que toda e qualquer enfermidade no corpo físico, nas emoções, enfermidade no espírito, em nome de Jesus, cai por terra agora, pelo poder e pela autoridade que é somente no nome de Jesus. Pelo seu sangue que derramado na cruz foi, seja derramado sobre as nossas vidas, nos limpe e nos lave de todo pecado e mácula que não procede do Senhor. Em nome de Jesus, assim eu oro e declaro curado, ó Pai, essa enfermidade que tem afligido essa vida, afligido, Senhor, esse teu filho. Em nome de Jesus, vai tratando, vai trazendo entendimento, vai trazendo conhecimento daquilo que pode ser feito. Em nome de Jesus, caminho que deve ser seguido, Pai. Oh, Deus, lança fora tudo aquilo, ó Deus, que tem incomodado, que tem trazido tristeza, Pai, que tem trazido distanciamento do Senhor. Oh, Deus, vai transformando essa vida, transformando a família, o casamento, os filhos, vai transformando os pais dessa pessoa, vai transformando seus familiares, vai transformando, ó Deus, seus funcionários, ó Deus, seus colegas de trabalho, vai transformando, ó Deus, essas pessoas que essa pessoa, Deus, convive, Pai, em nome de Jesus, o meio, vai removendo, Senhor, essa pessoa de um meio que traz distrações, que traz tristeza, Pai, em nome de Jesus, que traz distanciamento do Senhor, que traz, ó Deus, os valores deste mundo, Pai. Vai removendo essa pessoa deste lugar, ó Deus, que ela não deveria estar. E vai trazendo essa pessoa para perto do Senhor, vai trazendo, ó Deus, em nome de Jesus, conforto, paz, ó Deus, diante da Tua presença. Assim eu oro e já te agradeço pelo poder e autoridade que há no Teu nome. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e na paz do Senhor. Deus os abençoe.